Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num dos documentos mais importantes e, olha, transformadores do século XX para a Igreja Católica, a Lumen Gentium. Esse nome significa luz dos povos. Foi um texto do Concílio Vaticano II que tentou responder uma pergunta que parece simples, mas é super complexa. Afinal, o que é a Igreja na sua essência? Como é que um documento de tantas décadas atrás ainda define essa realidade hoje? É o que a gente vai descobrir. A grande questão que esse documento quis responder é essa aí. O mundo no século XX estava mudando numa velocidade alucinante, né? Então, como é que a igreja podia se apresentar, falar de si mesma de um jeito novo? A Lumen Gentium não foi só um retoque, não. Foi uma reavaliação profunda da sua própria natureza. E para muita gente na época, foi até chocante. Para entender essa mudança de perspectiva, a nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai ver a igreja como um mistério. Depois, vamos falar do conceito central de povo de Deus. Aí, a gente entra na estrutura dela, mas como um serviço. Em seguida, a missão de cada um de nós. E, por fim, a gente fecha com a visão da igreja como uma jornada para o futuro. Vamos começar pelo começo. A Lumen Gentium convida a gente a enxergar a igreja não só como uma organização, uma instituição com regras e hierarquia, mas como um mistério. E essa palavra, mistério, é a chave para entender todo o resto. Olha só, a palavra mistério aqui não quer dizer algo que a gente não pode entender, tipo um segredo. No sentido teológico, é uma realidade tão rica, tão profunda, que a gente nunca vai conseguir esgotar o significado dela. Pensa assim, a igreja é, ao mesmo tempo, uma sociedade que a gente vê, com pessoas, prédios, estruturas, e também uma comunidade espiritual, unida a Cristo. É essa mistura do humano com o divino que faz dela um mistério. E para ajudar a gente a pegar essa complexidade, o documento usa um monte de imagens da Bíblia. Cada imagem ilumina um lado da coisa. A igreja é um redil, um lugar seguro. É um campo que Deus cultiva. É uma construção, onde Cristo é a pedra principal. E talvez a imagem mais forte seja a de corpo místico de Cristo. A ideia de que todos os membros estão ligados a Ele, que é a cabeça, de uma forma vital. Ok, com essa base do mistério bem entendida, a Lumen Gentium faz o que talvez seja seu movimento mais revolucionário. Ela muda o foco de quem está no centro da igreja. A imagem principal passa a ser a de povo de Deus. Antes do concílio, era muito comum pensar na igreja quase que só como a hierarquia. O papa, os bispos, os padres. Aqui, o foco se abre para incluir todo mundo que é batizado. Esse povo de Deus é descrito como um fermento no meio da massa, sabe? Uma força de unidade e esperança para o mundo inteiro. A dignidade mais importante vem do batismo, que é algo que todo mundo compartilha por igual. E essa ideia nos leva a uma distinção super importante. O documento explica que todos os batizados participam do chamado sacerdócio comum, oferecendo a própria vida, o trabalho, tudo a Deus. Já o sacerdócio ministerial, que é o dos padres e bispos, existe para servir a esse sacerdócio de todo mundo. E aqui vem o pulo do gato. O texto diz que eles não são diferentes em grau, tipo, um é mais sacerdote que o outro, mas sim em essência. Os papéis são fundamentalmente diferentes, mas um depende do outro para funcionar. Essa ideia de que o povo todo carrega fé ganha ainda mais força aqui. O documento fala do sensus fidei, que é tipo um sentido da fé. Não é sobre democracia, sobre votar em doutrinas. É mais como um instinto espiritual, coletivo, que o Espírito Santo dá para a comunidade inteira e que mantém todo mundo firme na verdade da fé. Agora a gente chega na terceira parte, que fala da estrutura, da hierarquia, só que em vez de focar em poder ou status, o documento vira a chave e enquadra tudo em termos de serviço. A estrutura é apresentada em 3 níveis. Os bispos, como sucessores diretos dos apóstolos, os presbíteros, que são os padres, colaboradores dos bispos, e os diáconos, que são ordenados para o ministério do serviço, a tal da diaconia. A lógica por trás de tudo isso é que a autoridade só existe para servir, para construir o corpo de Cristo e não para dominar. E o Papa, onde ele entra nisso tudo? A Lumen Gentium descreve o papel dele como ponto de união, o símbolo visível da unidade da Igreja. A função dele é manter todo mundo coeso na fé, na comunhão, servindo de referência para conectar os bispos e todos os fiéis no mundo inteiro. Muito bem, a quarta parte é sobre a aplicação prática disso tudo. Porque se a igreja é o povo de Deus, então cada pessoa ali tem uma missão. E aqui o foco vai especialmente para os leigos.
O documento faz questão de definir os leigos não pelo que eles não são. Ah, não é padre, não é freira. Não. Define pela vocação positiva, única deles, a de santificar o mundo por dentro. O campo de missão dos leigos é o trabalho, a família, a política, a cultura. É no meio do mundo que a missão acontece. E como isso funciona na prática? A ideia não é fugir do mundo, mas sim transformá-lo de dentro para fora, exatamente como o fermento faz com a massa. Os leigos são chamados a levar os valores do Evangelho para tudo que fazem no dia a dia, tornando a igreja presente e ativa em cada canto da sociedade. É uma visão super dinâmica, super engajada da vida cristã. Essa aqui é uma das mensagens mais fortes da Lumen Gentium. Santidade não é coisa só de padre, freira ou monge, não é um clube VIP, é a vocação de todo mundo. Cada pessoa, na sua realidade, seja no casamento, na vida de solteiro, no trabalho, em casa, é chamada a viver uma vida de profunda união com Deus. E para fechar, na quinta e última parte, o documento dá um zoom out e olha para o propósito final da igreja, para essa ideia de que ela é uma peregrina na história. O documento descreve a igreja vivendo numa tensão entre o já e o ainda não. Ou seja, o reino de Deus já começou com Cristo, mas ele ainda não chegou na sua plenitude. Por isso, a igreja aqui na Terra é uma igreja peregrina. Está sempre a caminho, se movendo em direção ao seu destino final. E no meio do caminho, ela reconhece que é imperfeita, que precisa sempre se renovar. Essa citação é linda, né? Ela resume perfeitamente essa identidade dinâmica. A igreja não é uma fortaleza parada no tempo, perfeita e intocável. Ela é um povo em movimento, caminhando pela história, enfrentando os perrengues do mundo e também recebendo as consolações de Deus, sempre anunciando a mensagem de Cristo até a sua vinda final. E para terminar, fica essa provocação. Se a gente pegasse essa ideia de um povo peregrino, que está sempre em jornada, sempre se reformando, e aplicasse a outras instituições da nossa vida, sejam religiosas, políticas ou sociais, como isso mudaria o jeito que a gente olha para elas? Como mudaria a forma de liderar e de participar? É uma boa reflexão. Agradeço a companhia nesta análise.